Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 21. Meus amados irmãos, enfim, nós chegamos ao momento crucial, ao clímax. Na verdade, eu não sei bem até que ponto é um clímax ou um anticlímax, porque me parece que o clímax vem no capítulo 22. Mas nós chegamos a um ponto onde um conflito iniciado, no começo da história de Abraão, se resolve. O conflito, a tensão, ela havia começado em Gênesis capítulo 11, no versículo 30, quando na genealogia de Tera, filho de Abraão, menciona-se que Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai e a de Naor Milca, filha de Arã. Mas o verso 30 diz que Sarai era estéril, não tinha filhos. Há uma redundância aqui. Se ela era estéril, não tinha filhos. Mas o narrador quer enfatizar que Sarai tem um obstáculo. Isso se torna um grande obstáculo porque logo no capítulo seguinte, o Senhor chama Abraão, promete fazer dele uma grande nação, promete fazer dele um pai de multidões. Mas Sarai prossegue ao longo de muitos anos estéril. Até aqui nós vimos muitas provas, em algumas delas Abraão foi aprovado, Abraão obedeceu, em outras Abraão cometeu deslizes, foi incrédulo, mas este homem, por causa daquilo que é dito no capítulo 15, verso 6, ele é considerado um crente, na verdade o pai da fé. E por que ele é o pai da fé, o pai dos crentes? Porque Abraão é aquele que é chamado por Deus, é o primeiro a ser chamado por Deus para dele formar uma nação santa, que não tem nenhum outro referencial, nenhuma outra referência. É a partir de Abraão que os crentes vão se manifestando, embora, obviamente, antes de Abraão nós temos Noé, nós temos o próprio Adão que creu nas promessas de Deus em Gênesis 3,15. Nós, obviamente, temos essas pessoas anteriores, mas no que diz respeito ao início da grande nação, Abraão é o primeiro, por isso ele é o pai da fé. E a sua peregrinação de fé é, de certa maneira, um retrato da peregrinação de todo aquele que crê no filho de Abraão. Mas há essa tensão ao longo de toda a narrativa, ao ponto de que 10 anos depois da promessa, no capítulo 16, Sarai tenta dar um jeito de ajudar a Deus a cumprir a promessa e propõe a Abraão que possua sua escrava, sua ama de leite, a sua principal companheira, Agar, a egípcia, mulher da sua confiança, para através dela suscitar uma descendência. Mas vimos que isto foi um erro, um pecado de Abraão que trouxe conflito, e aqui no capítulo 21, esse conflito vai retornar. E depois de tantas coisas que aconteceram a Abraão, de tantas aparições, de tantas confirmações, da aplicação do selo da aliança a todos os da sua casa, e até mesmo dele ter retornado no cometimento de um pecado no capítulo 20, enfim, no capítulo 21, nós temos o cumprimento daquilo que Deus havia prometido, e daquilo pelo que Abraão tanto ansiava, juntamente com Sara. Diz o verso 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Mas o que nós vamos ver neste capítulo, meus irmãos, é, por um lado, Deus cumprindo a sua aliança no que concerne a Abraão. É claro que a aliança de Deus ia além da geração de Abraão, nele seriam benditas todas as famílias da terra, mas a Abraão pertencia um quinhão desse cumprimento, uma parte desse cumprimento. Ele haveria de desfrutar uma parte provisória desse cumprimento, que seria ter um filho. Mas quando nós olhamos aqui, nós vamos verificar
que existem aqui neste texto o conflito entre aquele que é o filho da promessa, aquele que é o filho que provém do Espírito, o filho que foi proporcionado por Deus de maneira miraculosa para ficar claro que ele é o herdeiro da promessa de Deus, e o filho da escrava, o filho da carne, o filho da precipitação. Essas duas alianças, esses dois filhos que representam duas alianças, eles vão entrar em conflito. E esse conflito parece frustrar a alegria inicial de Sara e de Abraão. Mas o Senhor Deus dá um desfecho para este conflito, mostrando que apesar do pecado de Abraão e de Sara, e também de Agar, que foi demonstrado lá no capítulo 16, apesar da consequência que eles sofrem, a graça de Deus, mais uma vez, a graça de Deus atua, intervindo na história de Abraão, de Sara, de Agar, e também na nossa história, porque isto tudo tem desdobramentos para a nossa história. Então eu quero meditar com vocês nesse tema. Eu daria, se nós quisermos dar um título, eu chamaria essa mensagem de duas alianças em conflito. Duas alianças em conflito. Do versículo 1 até o versículo 7, o episódio aqui se concentra em Isaque e na alegria que ele traz para Abraão e para Sara. Mas do versículo 8 até ao versículo 21, a história se concentra em Ismael e naquilo que ele representa para também Abraão e para Sara, e ainda naquilo que Deus faz para resolver este conflito. Então, como é que nós vamos dividir isso? Nós vamos mostrar aqui, em primeiro lugar, o cumprimento da promessa e o que este cumprimento nos ensina acerca de Deus e da sua palavra. Em segundo lugar, nós veremos como cumprimento, o riso, há um riso de alegria, mas na segunda parte nós veremos o riso de zombaria da promessa, ou seja, alguém que zomba do filho da promessa, e a expulsão da escrava. E num terceiro momento nós veremos a graça de Deus manifestada, mesmo para com aquele que zomba. E nós intitularemos essa terceira divisão de graça no deserto. Cada um desses episódios tem algo a nos ensinar. O cumprimento da promessa e o riso de alegria e celebração, o riso de zombaria, o escárnio para com o filho da promessa, e terceiro, a graça de Deus manifestada no deserto. Então, começando com o cumprimento da promessa, veja como diz a palavra de Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu queria chamar a sua atenção nesses dois versículos, particularmente para duas ênfases. A primeira delas é, Sara concebeu e deu à luz, eu vou citar não na ordem exata em que ocorre, mas eu diria na ordem de importância, porque um é a ilustração do outro. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, quando? Não quando ele era um jovem, não quando ele podia reproduzir, mas na sua velhice. Sim, porque a atenção lá no início, no capítulo 11, verso 30, que é repetida e intensificada no capítulo 16, ela se intensifica ainda mais porque Abraão, que por natureza era fértil, por causa da idade, do tempo, da demora, do cumprimento da promessa, também se torna incapaz de produzir o filho, até mesmo numa escrava. Agora nem ele pode. Então, claramente, o que Deus está fazendo é cumprindo aquilo que ele havia falado no capítulo 18. Você lembra quando ele visitou a Abraão e a Sara? Que ele disse, daqui a um ano eu virei,
daqui a um ano exatamente, eu virei e Sara terá um filho, lá no verso 10 do capítulo 18. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando atrás da tenda, e lá também se enfatiza, veja o verso 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, veja a ênfase na impossibilidade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, já não ovulava, já não menstruava, já não podia reproduzir ainda que fosse fértil. E aí, por causa disso, riu-se Sara, preste bem atenção, riu-se Sara, é o riso da incredulidade. Ela ri de incrédula. Abraão já tinha rido no capítulo 17. Ele ri quando o Senhor diz que de Sara haverá ele teria um filho, e no verso 17 do capítulo 17 diz que Abraão se prostrou o rosto em terra e se riu, e disse, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Ele riu também. É um ato de incredulidade do crente. Sim, porque o crente cresce de fé em fé, ele tem momentos de incredulidade. Talvez você não seja assim, mas eu sou assim. Então Abraão e Sara riem-se de incredulidade. E ela diz, será que depois de velha e velho meu senhor eu terei prazer? E o Senhor diz a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Acaso eu não sou El Shaddai? Ele havia se revelado no capítulo 17. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou poderoso para levar ao cumprimento a minha promessa. Eu sou poderoso para vencer todos os obstáculos. Eu sou poderoso para cumprir a minha palavra. Então ele está dizendo, será que há alguma coisa difícil ou impossível para o Senhor em suas promessas? Então no capítulo 21, o Senhor exatamente cumpre aquilo que ele, em forma de uma pergunta retórica, havia afirmado. Para Deus não há impossíveis nas suas promessas. E para ficar claro o poder de Deus para cumprir a sua palavra, Abraão gerou um filho em Sara, na sua velhice. Essa velhice é enfatizada no verso 2. No verso 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E no verso 7, na celebração de Sara, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. 3 vezes a palavra de Deus está dizendo, quando era impossível, quando Abraão não podia fazer coisa alguma, mesmo que quisesse, e muito menos Sara, que antes já era estéril, e agora pela velhice também, nesse momento, quando eles não podiam fazer mais nada para ajudar a Deus, Deus cumpriu a sua promessa. O que isto nos ensina, meus queridos? Há uma segunda ênfase neste texto. E esta é a ênfase maior. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Do jeitinho que ele falou, ele cumpriu. Mas nos 2 versículos, esta exatidão do cumprimento é repetida 3 vezes. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o narrador repete, redunda. E o Senhor lhe cumpriu o que havia prometido. Daqui a um ano eu virei a Sara. No verso 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que o Senhor lhe falara. 3 vezes o narrador diz, o Senhor fez exatamente o que cumpriu. Essas 2 observações que eu fiz, Deus fez o impossível. E Deus fez exatamente o que Ele prometeu. Elas nos revelam 2 facetas do caráter de Deus. 2 atributos de Deus. O primeiro deles é o seu poder. Ele pode fazer todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode impedi-lo, nada pode impedi-lo, nenhum obstáculo
pode impedir a Deus de fazer aquilo que Ele quer. Está falando aqui da onipotência divina. O Deus da promessa é um Deus onipotente. Segundo atributo, a sua fidelidade. Ele faz exatamente o que Ele promete. Ele cumpre tudo aquilo que Ele prevê e que Ele nos promete na sua palavra. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos revelada aquela verdade que mais tarde um profeta pagão reconheceria por revelação do Senhor em Números 23, 19. O poder de Deus e a fidelidade de Deus. Assim disse Balaão quando foi subornado por Balaque, filho de Zippor, dos filhos de Moabe, descendentes de Ló, que agora se colocavam como obstáculo no meio do povo de Israel, na sua peregrinação. E ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaão não pode amaldiçoar. Porque ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E em Números 23, verso 19, ele diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E tendo falado, não o cumprirá? Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É claro que a Bíblia usa o termo arrepender-se para Deus, mas isso é um arrependimento que Ele mesmo prevê. Se eu disser a uma nação que ela vai ser destruída, e ela se arrepender do pecado pelo qual eu a destruo, eu também me arrependerei do mal que eu disse que ia fazer. Mas se eu falar para uma nação para abençoá-la, e ela andar no seu pecado, e me deixar, e me desobedecer, eu me arrependerei do bem que eu lhe prometi que faria. Ora, este não é um arrependimento de alguém que planejou fazer uma coisa e de repente desplaneja. Ali, arrependimento tem um sentido de mudança, porque Deus é justo, Ele é imutável, então, se você é rebelde contra Deus, o que você vai ter é ira. Se você obedece a Deus, se você se humilha perante Deus, o que você vai ter é a misericórdia de Deus. Esse é o ponto. Mas naquilo que Deus decretou e naquilo que Deus prometeu, Ele não volta atrás. Irmãos, o que nós vimos aqui nesses primeiros versículos, especialmente nos 2, mas até mesmo o verso 7, nós vimos revelada exatamente, pelo menos além do caráter de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus, nós temos aqui duas verdades, duas implicações acerca de Deus e a sua palavra. Primeiro, nós vimos aqui um padrão pelo qual Deus se revela. Esse Deus que é poderoso e esse Deus que é fiel, Ele se revela pelos seus atos e Ele se revela pela sua palavra. É assim que Deus se revela. Os atos de Deus na história são atos redentores. Como é que Deus começa a se revelar? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus disse, haja luz, e houve luz. O padrão pelo qual Deus se revela em seus atos e sua palavra. Deus diz o que vai fazer, daqui a um ano, eu virei a Sara e ela terá um filho. Ele fala o que vai fazer. Às vezes, aquilo que ele fala, preste atenção, aquilo que ele fala em sua palavra pode demorar. Porque ele estabeleceu também o tempo. E às vezes ele não diz o tempo que a sua palavra vai cumprir. Às vezes se cumpre de maneira imediata. Como é que Deus se revela? Ele primeiro fala, diz, haja luz. Nesse momento, de imediato houve luz. Mas há momentos em que Deus diz, eu vou fazer isto, e demora um tempo para provar a fé daquele a quem Deus promete. Deus prometeu a Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu te darei uma descendência. Mas demoraram 25 anos, mas a palavra se cumpriu. Aquilo que Deus predisse, Ele fez, e ao fazer, Ele também se revela. Veja, Ele se revela na promessa, Ele se revela na palavra preditiva, Ele se revela nos atos que cumprem essa palavra, e depois Ele se revela explicando esses atos, interpretando a sua palavra. Esse é o processo pelo qual a revelação de Deus se deu na história. Deus age redentivamente na história. Os seus atos revelam o seu caráter. Deus fala novamente explicando os seus atos.
Os atos de Deus são precedidos e sucedidos pela sua palavra. Essa é a ordem usual. A palavra preditiva, o fato, o ato redentor e a palavra interpretativa. Qual é a implicação disso, irmãos, nesse evento? Isto tudo nos mostra que não apenas Deus é confiável, mas mostra também que sua palavra, por consequência, também o é. Eu não posso dizer que eu creio em Deus e não confiar na sua palavra. Aquilo que a sua palavra diz, equivale àquilo que Deus diz. Deus falou, Deus se revelou, Deus agiu na história e Deus fez registrar os seus atos e as suas palavras na Escritura. Então, quando eu digo que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu, isso tem implicações na forma como eu me relaciono com a sua palavra. Eu preciso lembrar que a sua palavra há de se cumprir, porque Deus é confiável, e se Ele é confiável, a sua palavra é confiável. Deus é poderoso, e se Ele é poderoso, a sua palavra há de se cumprir. Essa é a primeira implicação deste fato tão simples, resumido em 2 versículos. É o que o narrador quer dizer: a palavra de Deus é poderosa. Ele está dizendo, Deus é poderoso, Deus é fiel, mas isso equivale a dizer, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus se cumpre. Eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso obedecer à palavra de Deus. É isso que ele está nos mostrando. E aqui nós já temos uma aplicação. Mas há uma segunda implicação sobre isso. É que a fidelidade e o poder de Deus nos dão a certeza de que tudo o que Ele prometeu em sua palavra há de se cumprir. E isso se torna para nós consolo nos momentos de aflição. Veja, essa fidelidade de Deus e da sua palavra, esse poder de Deus e da sua palavra, eles são para nós consolo e certeza em momentos de dúvida, em momentos de demora, em momentos de aparente falta de solução. Irmãos, por toda a Escritura nós vimos essa afirmação de que o Senhor é Deus zeloso para cumprir a sua palavra. Este primeiro cumprimento a Abraão é uma manifestação provisória daquilo que Deus vai fazer em todo o resto. Se Ele cumpriu até aqui, Ele vai cumprir todo o resto. É isso que a Escritura vai nos mostrar. Esta, por exemplo, é a declaração de Isaías, no capítulo 40 do seu livro. A declaração de Isaías no contexto da profecia da volta do cativeiro babilônico e da vinda do Messias. A volta do cativeiro babilônico era também um cumprimento que seria um sinal para a vinda do Messias. Uma coisa muito interessante é que quando os profetas profetizaram o fim do cativeiro babilônico, eles usavam termos que lembravam o Êxodo. Eles diziam, vai ser um novo Êxodo. Mas eles também usavam termos que remetiam ao futuro. O Senhor virá. Mas Ele virá através do seu Messias. E para ficar claro que a palavra de Deus é poderosa para se cumprir, Isaías anunciou esse fim do cativeiro antes do cativeiro começar. Isaías não foi contemporâneo do cativeiro babilônico. Ele viveu muito tempo antes. Mas ele profetizou não só o cativeiro, mas profetizou o retorno. E ele fala, a partir do capítulo 40 do seu livro, aos exilados como se eles estivessem no exílio. Ou como se o exílio já existisse. Mas olha o que ele diz, falando da fidelidade, do poder, de cumprimento da palavra do Senhor. Isaías 40, verso 3 até o verso 8 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essa expressão, voz do que clama no deserto, é, em primeiro lugar, no contexto primário de Isaías, uma referência ao profeta, aos profetas, aos verdadeiros profetas de Deus. Por que eles são chamados de voz do que clama no deserto? Primeiramente porque ele está lembrando que o cativeiro babilônico é uma repetição daquilo que aconteceu no Egito, e eles haveriam de peregrinar para Israel, para a Palestina de volta,
quando Ciro assumisse o poder, mas eles iriam caminhar de novo através do deserto. E o profeta deveria encorajá-los a anunciar a volta do Senhor. Mas deserto também é uma expressão simbólica e parabólica para descrever o estado espiritual do povo. O povo estava vivendo uma aridez espiritual pela quebra da aliança, e Deus está dizendo que vai restaurar o seu povo, e o profeta estava pregando a um povo incrédulo. O próprio Isaías era uma voz que clamava no deserto, porque conforme o Senhor falou no capítulo 6, verso 9 do mesmo livro, ele haveria de endurecer o coração do povo pela sua palavra. Ele pregaria um povo de coração endurecido. E Deus está dizendo, olha, você que clama a corações endurecidos, é uma voz que clama no deserto. Mas quando você clama, você está preparando o caminho para o Senhor agir. O caminho da salvação. Mas logo em seguida, o mandamento, a ordem para o arauto, para o profeta, se transforma numa promessa. Porque ele diz no verso seguinte, no verso 4, todo vale será aterrado. Ele está falando de preparar o caminho do Senhor. A figura é de um general que vem para celebrar a sua conquista, e a estrada precisa ser pavimentada. Onde tem buraco tem que ser aterrado, onde tem outeiro tem que ser derribado para nivelar. A ideia aqui é de uma terraplenagem, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o diz. Antes do Senhor vir, é preciso aterrar o vale, é preciso nivelar os montes, é preciso retificar o que está torto, é preciso tirar o deserto do coração do povo. E como é isto falado? Como é isto feito? Através da palavra. Só que ele não diz assim, ele não ordena ao profeta, nivele os outeiros, aterre os vales. Ele diz que isto vai acontecer. O que ele quer dizer? Ele está falando aos pregadores, aos profetas, olha, pregue a palavra, porque a palavra tem o poder de nivelar todo monte, de aterrar todo vale, de tornar o que é tortuoso direito. A palavra do Senhor é poderosa. Ele termina, pois a boca do Senhor o disse. E é claro que isto vai se aplicar também a João Batista, porque ele é aquele que vai ser o precursor do Senhor. E ele prega no deserto da Judéia, e ele leva as pessoas ao arrependimento. E aí diz uma voz, diz, clama, e alguém pergunta que hei de clamar, e aí ele clama, toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Carne aqui é um sinônimo para o homem, para a pessoa humana. O ser humano é erva, a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, a palavra de nosso Deus, permanece para sempre. Deus cumpre o que Ele promete. Queridos, isto tem muitas implicações. Uma delas isto é um incentivo para pregarmos o Evangelho. Aqueles a quem Deus decretou salvar, hão de ser salvos antes da vinda do Senhor Jesus. As promessas que Deus nos fez no Evangelho hão de se cumprir. É por isso que esta passagem de Isaías é citada por Pedro em sua primeira epístola, como fundamento da nossa obediência à verdade, através de uma vida de santidade. Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros. Por quê? Porque não fostes regenerados de semente corruptível, mas de semente incorruptível, a qual, que é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva e é permanente. E aí ele cita Isaías, pois toda a carne é como a erva, toda a glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta palavra que Deus deu a Sara, que Deus deu a Abraão e que Deus cumpriu, é a palavra que vos foi evangelizada.
A fidelidade de Deus, meus irmãos, em cumprir suas promessas, é um fundamento para a nossa obediência à sua palavra, à sua verdade. Mas também é uma motivação para a nossa esperança. Foi nesse sentido que o Espírito Santo, falando ainda por boca de Isaías, fundamentou o cumprimento da esperança messiânica usando o exemplo de Abraão e Sara. Ele liga esse cumprimento futuro, em outra passagem, ligando a exatamente o que aconteceu com Abraão e Sara, lá no capítulo 51, versículos 1 a 6, se você quiser ver, Isaías 51, de 1 a 6, ele menciona Abraão e Sara. Olha o que ele diz: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Qual foi a rocha da qual fomos cortados? Qual foi a caverna do poço da qual o povo de Deus foi cavado? O verso 2 explica: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Olhem para o exemplo de Sara, olhem para o exemplo de Abraão. E o que vocês têm que aprender? Ele diz: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Podemos confiar nas promessas de Deus, reveladas na sua palavra, porque sua palavra é poderosa, como Deus é poderoso, porque sua palavra é fiel, como Deus é fiel, e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E por fim, só para citar mais um exemplo, o Senhor Jesus, referindo-se à sua segunda vinda, Ele disse em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquele que cumpriu esta simples promessa de nascer um filho, está dizendo que ele, meu irmão, minha irmã, é um Deus de palavra. Ele cumpre a sua palavra, ele cumpre o que fala, não apenas porque é fiel, mas também porque é poderoso para cumpri-la. Lembre-se da condição de Abraão e de Sara. Portanto, fiel é a sua palavra e digna de toda aceitação. Agora eu não quero fazer uma aplicação leviana, dizendo: olha, o que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir. Sim, o que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Mas cuidado para não confundir os desejos e anseios do seu coração com promessas de Deus. Isso não vale para aquilo que você acha que Deus prometeu. Não vale. As promessas são as promessas da sua palavra. Quais são as promessas da sua palavra? Tem muitas. Ele promete que todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. E se vier a morrer, estará com ele. Ele promete que se nós fizermos conhecidas as nossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças, a sua paz, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ele promete que nos livrará de toda obra maligna e nos levará para o seu reino celestial. Estas promessas, nós podemos confiar. E mesmo que se demore, nós não devemos desistir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então, tendo cumprido Deus a promessa, isso provocou uma reação nos crentes. Isso provocou uma reação nos seus servos. É interessante, em Abraão, isso produziu obediência, compromisso, a obediência da fé. Em Sara, isso produziu louvor. O filho da promessa nasceu.
E essa fidelidade de Deus provoca a fidelidade do servo da promessa. Onde é que nós vemos isto? No verso 3 e no verso 4. Abraão obedece exatamente o que Deus lhe ordenou. O que Deus falou? Porque vocês riram, o nome desse menino vai ser riso ou risada. Isaac significa riso ou risada. E Abraão obedece ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. A segunda coisa que Deus havia ordenado no capítulo 17 é: o sinal da minha aliança estará na vossa carne, na carne do vosso prepúcio. Ao 8º dia circuncidarás todo macho. O que Abraão faz? Abraão circuncidou a seu filho, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Nós temos aqui, queridos, a obediência da fé. É a obediência da fé porque ao aplicar o selo da circuncisão, lembra, ele está aplicando, segundo o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 4, ele está aplicando o selo da justiça, da fé que ele teve quando ainda incircunciso. Então ele está demonstrando que ele crê que aquele menino de fato vai ser aquele por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Dele virá a grande nação. Esta aplicação da circuncisão é um ato de fé e é um ato de obediência. E é preciso que se diga, Isaac não creu, porque era um bebê. Ele só sentiu a dor. Mas o seu pai cria. E confiado na promessa, incluiu Isaac no pacto. Mais uma vez, é por isso que a igreja presbiteriana batiza as crianças. Porque ela está dizendo, este é um filho da promessa, é um filho do pacto, ele é membro do povo de Deus. Mas além da obediência da fé, que é um dom de Deus, que é uma resposta ao que Deus realizou, nós temos também o louvor, a adoração que a fé produz. Além da fé obediente, a alegria pela chegada do filho da promessa produz louvor e adoração. Veja o verso 6 e o verso 7. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Você lembra? Esse tema do riso está circundando a história de Abraão desde o capítulo 17. Primeiro nós temos o riso da incredulidade, mas agora a promessa se cumpriu. É riso de alegria. É riso de exultação no Senhor. Veja que ela está acreditando o seu riso, a sua alegria a Deus. E esta expressão tem um certo paralelismo e parece ser um pequeno cântico. O primeiro verso diz, Deus me deu motivo de riso, mas não sou só eu que vou rir. Esse menino será para a alegria de todo aquele que entender o sentido do seu nascimento. Olha só, esse filho da promessa será motivo de riso para todo aquele que ouvir acerca do que Deus fez. Ele vai se rir comigo. Meus irmãos, essa alegria de Sara, ela é também para nós o prenúncio, ela é para nós também um cumprimento provisório naquilo que ao longo de toda a história da redenção nós vamos ver. Por exemplo, nós vemos esta mesma alegria de uma maneira mais extensa, expressada num cântico, lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Você lembra, Ana era uma mulher estéril. A esterilidade de Ana é uma realidade, mas é também uma metáfora para a esterilidade espiritual de Israel, que estava no período decadente dos juízes, e não tinha cabeça, não tinha rei. E o conflito, a aflição de Ana, se junta com a aflição de Israel por não ter um rei. Ela deseja uma semente, e ela vai para o templo, e ela ora, e ela diz, se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor, e o consagrarei por toda a vida. E Deus lhe dá um menino. E esse menino não é qualquer pessoa. Esse menino vai ser o último juiz de Israel, e vai ser aquele que vai ungir o rei Davi. Ele vai ser o instrumento de Deus para um avivamento no meio de Israel. E o que Ana faz?
Ana faz aquilo que Sara, resumindo, disse: Deus me deu motivo de riso. Veja a oração de Ana, veja o cântico de Ana. O meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri, é o mesmo verbo, se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, quem são os débeis? Assim como Ana, Abraão e Sara eram débeis, eram velhos, não podiam ter filhos. Os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer entrar, herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Observe, no verso 10, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Cristo. Essa é a palavra. Essa é um cântico profético. Ela está celebrando a alegria dela, mas no meio da alegria ela profetiza a vinda de um outro menino. Porque não havia rei em Israel, mas ela fala que o Senhor exalta, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Messias. A palavra aí hebraica é Messias, a mesma que equivale a Cristo. E de fato o nascimento de Isaac era determinante para que Cristo viesse, porque por meio de Isaac, Deus iria suscitar a descendência. E isso fica claro, meus irmãos, em Lucas capítulo 1. Outra mulher que não podia dar à luz, não porque era estéril, mas porque não havia sido possuída por homem algum, a quem o Senhor, semelhantemente a Sara, havia dito: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Outra mulher, no capítulo 1 de Lucas, verso 46, também recebe de Deus o maior motivo de riso, do qual Isaac é uma pálida prefiguração. Assim diz Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações, incluindo Sara, me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Veja o verso 54, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se de quê? Da sua misericórdia. A favor de quem? De Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Aquilo que Sara celebrou foi um prelúdio para esta celebração. Este menino nasceu e ele será alegria para todos os povos. Ele é descendente de Isaac. É por isso que os anjos, quando falam aos pastores, eles dizem no capítulo 2, verso 10, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, em Belém vos nasceu o Salvador, na cidade de Davi, que é Cristo o Senhor. Isaac, neste particular, é uma alegria que serve de prelúdio para aquele que viria da semente de Abraão e de Isaac. E que é alegria para todos aqueles que creem, para todos os povos. É por isso que essa menção a Abraão, tanto ela é feita no cântico de Maria, como ela é feita no cântico de Zacarias, no capítulo 1, do verso 67 em diante, só para mostrar. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Você lembra qual é o primeiro verbo lá?
Em Gênesis 21, visitou o Senhor a Sara. Esse verbo visitar, ele é um verbo de sentido, de significado redentivo. A visitação de Deus tanto pode ser de juízo, como pode ser de salvação. Mas olha o que Zacarias diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Por quê? Porque visitou, assim como visitou a Sara, ele visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas. Verso 72, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da santa aliança e do juramento que fez a quem? A Abraão, nosso pai. O nascimento daquele menino tinha um significado que irá além dele. A alegria de Sara é a alegria que deve encher o nosso coração, por causa daquele de quem Isaac descende. É por isso que o cumprimento da promessa gera louvor, gera adoração e gera alegria. Mas, meus irmãos, infelizmente, não é só riso de alegria que o nascimento do filho da promessa provoca. Não é só riso de louvor que o nascimento da semente santa, da semente bendita, da semente redentora provoca. Ele também provoca o riso de zombaria naqueles que o rejeitam. E é isso que nós vemos do versículo 8 em diante. Lá diz que Isaac cresceu e foi desmamado, e nesse dia, o menino que foi desmamado, Abraão dá um grande banquete. Só que no meio da festa tem uma coisa que vai atrapalhar a festa. E para começar, esta coisa, ela é uma consequência de um pecado cometido, preste atenção, crente, há 13 anos. 13 anos depois, o pecado foi perdoado, mas ele produziu uma desordem que vai ter consequências. Vendo Sara, verso 9, lá no banquete, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Essa palavra caçoava, ela tem a mesma raiz da palavra Isaac. Ela também descreve um tipo de riso, mas a forma em que ela é escrita aqui refere-se a um riso de zombaria, a um escarnecimento. É um tipo de bullying, para citar uma palavra da moda, né? Na nova moralidade, bullying é um pecado mortal. É um bullying que ele está fazendo. Mas esse caçoar aqui é uma zombaria que envolve uma perseguição. Lá em Gálatas capítulo 4, 29, Paulo diz: o filho da carne perseguia o filho do Espírito. É uma perseguição. Parece uma simples brincadeira de meninos, mas não é isto. E embora, óbvio que Sara está enciumada porque ela é mãe, mas a sua visão, segundo o Senhor, está correta. E eu não vou discutir com o justo juiz. Nós poderíamos até discutir aqui que havia motivações egoístas em Sara, que ela cometeu um erro ali quando ela ofereceu a sua escrava, mas agora ela tinha uma outra visão, e ela está vendo que aquilo não vai terminar bem. No dia que o menino é desmamado, no dia em que ele começa a crescer como criança e tem um banquete, o filho da escrava começa a persegui-lo. Ela vê que aquilo não vai terminar bem. O filho da escrava perseguiu o filho da livre. Ele ri zombeteiramente. E Sara diz: olha, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho.
Nosso coração mau pode ter uma de duas reações. A primeira delas é contaminados pelas ideologias que dominam este tempo, olharmos a escrava Agar como uma tão somente vítima, inocente, e Sara como uma opressora. Ou, por outro lado, podemos dizer, bem feito. Quem manda Agar naquela época desprezar Sara. Em ambos os casos nós estamos errados. E precisamos corrigir, pela palavra de Deus, o nosso juízo. É certo que Ismael é fruto da precipitação humana. É fruto de um coração intranquilo, de alguém que, tendo a promessa, observou mais as dificuldades do que o poder de Deus. É claro que ele é filho da falta de paciência, ele é filho da carne, ele não é o filho que Deus prometeu, ele é fruto de uma iniciativa de Abraão. Ele é o filho da escrava, ele não é o filho da livre. Ele é o filho da carne, ele não é o filho do espírito. Ele não é o filho da promessa. E esse conflito é utilizado pelo Senhor exatamente para separar esses dois filhos, para que a semente inimiga não viesse a destruir a semente santa. E é claro que Ismael aqui não é amaldiçoado, mas ele vai se tornar o patriarca de um dos inimigos de Israel. Ismael reflete contra Isaac. Se você olhar o capítulo 16, o espírito, exatamente o espírito desafiante e escarnecedor da sua mãe contra Sara. Você lembra? Ela fez uma aliança com Sara? Sim, ela é a pessoa mais fraca, mas ela topou a aliança. E essa aliança era comum. Eu não estou dizendo que era correta, mas ela era comum. Ela era uma escrava de confiança. Mas quando ela engravidou, o que acontece? Ela começou a menosprezar. Ela começou a se sentir superior a Sara. Ela não é de todo inocente. E o filho dela puxou a ela. O filho dela reflete o mesmo espírito desafiante e escarnecedor da sua mãe. E para deixar claro o status de Ismael, o narrador propositadamente não o chama pelo nome. Em nenhum momento ele é chamado aqui pelo nome. Ele é chamado de filho de Agar, filho dela, filho dele, filho da escrava e menino. Ele está dizendo, ele não deve ser herdeiro, porque ele não foi o escolhido por Deus. Ele é fruto de um deslize de Abraão. Então, o que faz Abraão é pai. E diz que isso foi penoso aos olhos de Abraão. Mas é muito interessante que há uma ênfase no olhar, na visão. Sara viu uma ameaça. Abraão viu que era penoso aos seus olhos por causa do seu filho. Mas aí vem o justo juiz. E aquilo que Abraão não devia ter feito lá, agora ele tem que fazer. Olha que ironia. Abraão ouviu a voz de Sara, lá no capítulo 16, e pecou. E aí nasceu Ismael, e agora por causa disso ele está sofrendo. Ele está sofrendo, porque ele tem que deixar seu filho. Ele passou 13 anos, de alguma maneira, alimentando uma esperança sobre aquele menino. E possivelmente alguns comentaristas dizem que ele ainda pensava em Ismael como um plano B, porque a mortalidade era uma coisa normal. Vai que Isaac morre. Mas veja, o Senhor tem uma outra visão, e essa visão corrige a visão de Abraão. Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua escrava. Ela ainda é escrava. Faz aquilo que você não devia fazer antes, agora você tem que fazer. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Viu, maridos? Às vezes tem que ouvir Sara. Às vezes Sara tem razão. Às vezes é para não ouvir, não. É para pastorear. É para repreender. Mas às vezes é para ouvir. E o que é que vai determinar quando eu devo ouvir e quando eu não devo? A palavra de Deus. Atende a Sara. Por quê? Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas Deus não dá só uma ordem. Deus faz uma promessa. Mas olha, eu vou cuidar dele.
Também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, faz o que Sara está dizendo e deixa o resto comigo. Talvez você possa achar crueldade dispensar uma mãe com seu filho. Novamente, nós estamos falando de outra cultura, não temos tempo para discutir isso aqui. Mas o ponto é que Deus está, depois de ter cumprido fielmente a sua palavra, está dizendo: confia na minha palavra, eu vou cuidar do menino. E também temos que lembrar que esse ainda não é o maior sacrifício que Abraão vai ter que fazer, porque no capítulo 22 o Senhor vai pedir o próprio filho da promessa. E ele deveria executar. Ele tem que confiar na promessa de Deus. Eu vou cuidar do menino. Então Abraão, confiando no Senhor, levanta-se de madrugada, toma pão em um odre, põe nas costas de Agar, dá ao menino, que já era um rapazinho, e a despediu. Mas ela saiu errante pelo deserto. E aí vem o último ponto. Veja, Agar tinha desprezado Sara. O filho de Agar escarneceu do filho de Sara. Ela também está sofrendo consequências. Mas ela vai errante pelo deserto. E diz que ela para num certo momento e deixa o menino debaixo dos arbustos. Ele já era um menino, um rapaz. Os comentaristas deduzem que ele foi o primeiro a desidratar, era mais fraco e começou a desfalecer de sede. E ela não tem como carregar um menino já de 16, 17, talvez até 18 anos. Então ela o coloca num arbusto e se afasta, levanta a voz e chora. É muito interessante, existem alguns casos em que aquele que zomba da semente santa é amaldiçoado. Vimos o caso de Canaã, vimos o caso de Caim, mas esse menino não é amaldiçoado. Ele também não é o filho da promessa, ele vai gerar uma nação inimiga, mas de alguma maneira ele é alvo da graça, da provisão e do poder de Deus. Veja o que acontece pela segunda vez na vida de Agar. Ela está num deserto e no deserto Deus manifesta graça para com aquele que foi seu inimigo, porque zombou da semente que ele prometeu, zombou do escolhido, mas Deus manifesta misericórdia e graça para com o escarnecedor. Diz que Deus, porém, ouviu a voz do menino, não foi da mãe, foi do menino. Alguns deduzem que Ismael estava orando. Bom, Abraão com certeza ensinou alguma coisa para ele do temor do Senhor. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino Ismael. Deus ouve. Levanta-te, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Há até uma promessa para ele. É uma promessa de caráter temporal, mas é uma promessa. E o que Deus faz? Deus abre os olhos. Porque quando o menino desfaleceu, tinha um poço, mas quando você sabe disso, quando a gente está cansado e acha que foi o fim da linha, os olhos se fecham para as provisões de Deus. Deus não fez aparecer um poço, ela não ouviu o poço. A sede era tanto, o desespero era tanto que ela não viu. E Deus levanta os olhos e Deus mostra provisão no deserto. Isso demonstra, veja, Deus faz uma promessa ao menino, Deus faz provisão para o menino, e Deus manifesta a sua presença na vida do menino. No verso 20 diz que Deus estava com o rapaz, ela pegou água do poço, deu de beber ao rapaz, ele se recuperou. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Para ficar claro que ele não é o filho da promessa, a mãe casou com uma mulher do Egito. Isso lembra para os israelitas escravidão, um povo inimigo. Há uma certa ambiguidade aqui, eu quero concluir com isso, porque já trouxemos várias aplicações. E a ambiguidade é, por um lado, aquele menino seria
o patriarca de 12 príncipes, mais à frente tem a sua genealogia, que iam formar um povo, os arábios ou os árabes, que é até hoje o maior inimigo, são os maiores inimigos de Israel. Até hoje. A mão deles é contra todos e a mão de todos contra eles. Mas Deus preservou a vida daquele menino mesmo assim. Por quê? Por causa de Abraão. Por amor daquele que acolheu as promessas. A bênção que veio sobre o menino, ainda que temporal, é por amor de Abraão. Abraão é instrumento de bênção para o seu filho, mesmo aquele que não é da promessa. E dele surge uma grande nação. Mas Ismael tem esperança. Sim, há esperança para Ismael. Ele se tornou um dos povos inimigos de Israel. Até hoje, eles desejam a destruição da nação física de Israel. Mas esse menino, também ainda há salvação para ele, em Abraão. Porque no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que haverá gente, salvos, de todos os povos, línguas e nações, até filhos de Ismael. E alguns deles já são convertidos ao Senhor, mas só por meio do filho de Abraão. Nunca por outro meio. É este o filho de Abraão, o Cristo. Na semana que vem nós continuaremos a tratar desse conflito e do que Abraão tem com Abimeleque, para nós entendermos o sentido disso para nós hoje. Essas duas mulheres representam duas alianças, aquela que vem da carne e aquela que vem da promessa. Mas nós precisamos lembrar que esse Deus de promessa é o nosso Deus. Nós precisamos confiar nele, obedecê-lo, e mesmo que pequemos e ainda vamos amargar algumas consequências do nosso pecado, nós precisamos crer que ele vai cuidar de nós, ele vai nos dar graça no deserto. Porque ele já enviou o seu filho, ele já cumpriu a promessa, e um dia o seu filho virá, e nós precisamos confiar na promessa e confiar na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para continuarmos crendo, mesmo através dos conflitos, e obedecer a palavra do Senhor, e confiar que ele cuida de nós, e ele cuida dos nossos. Amém.